Celso, bom dia, presidente Marisol, colegas vereadores, vereadoras. Quero saudar aqui, de forma especial, a Silvia Castem, que é a nora do nosso homenageado, o Celso Sartori, que é o filho, e todo mundo esqueceu, mas nós temos aqui a Débora Sartori Argenta, que é a neta, que está aqui nos prestigiando. Eu estava comentando, Celso, com a minha colega vereadora Estela, que quando eu estava te escutando falar e desabafar, eu estava lembrando do meu pai. O meu pai se chama Italino Ângelo Carenhato, não sei se tu conhece, irmão da Gentila Casiraghi, tem 89 anos, é neto de imigrante italiano, e ele é muito parecido na forma que se expressa, de indignado, né? Só faltou bestemar, mas em razão da indignação. E tu sabe, Celso, que em 2020 a gente estava na pandemia e a gente fiz uma live. A live era eu, o Pepe e o meu pai. E nós estávamos falando sobre a política, sobre a cidade. O vereador Felipe chegou. E aí nós estávamos falando sobre quem foram os bons prefeitos de Caxias, Felipe. E lógico que eu queria que o meu pai só lembrasse do Pepe naquele momento ali, né? E daí o pai disse assim, bom, Caxias teve 3 bons prefeitos. E depois desses, nós ficamos amargando. E ele foi lembrando algumas características dos bons prefeitos que, segundo ele lembrou. Que era o Pepe, o Sartori e o Alceu. Cada um pelas características que ele entendia importantes. Eu estou citando a fala do meu pai porque eu achei a tua fala parecida com a dele em razão da indignação. Nós precisamos de governos, Celso, que olhe para as pessoas e para a colônia com respeito. Porque não adianta, no programa de TV, e eu lembro do prefeito Adiló com uma mala, dizendo que ele veio de fora, escolheu Caxias, mas eu no primeiro ano dessa legislatura, eu não nasci na colônia, eu nasci na cidade, eu não sou agricultor, mas eu tenho um apreço, me dispus a circular pela cidade. O orçamento da agricultura é o menor orçamento. A Secretaria da Agricultura, ela simplesmente, não tapa nem buraco. Ela não faz assistência técnica, ela não briga pelos agricultores e mais, prioriza os amigos do rei. E Celso, tu trouxe uma questão importante e a partir de hoje eu vou para o interior porque eu quero saber melhor essa história. Eu não acredito. Agora, se tem essa ideia de priorizar quem é bandeira azul e amarela e quem é bandeira vermelha ou quem é bandeira do Brasil não ajudar, então nós vamos ter que ver essa história. Porque eu já tinha ouvi falar isso na Forqueta, ouvi falar isso na Criúva, ouvi falar isso em Fazenda Souza. Mas eu disse, não pode ser verdade. Ouvi falar isso no Agudo, lá na Criúva, sabe? Que é uma parte bem esquecida da Criúva. Tem uma parte da Criúva que é bem lembrada, que tem um assessor de alguém. Então é o seguinte, para concluir, a agricultura tem que ser prioridade, não no discurso. Nós ontem lembramos os 200 anos da imigração alemã e o ano que vem os 150 da imigração italiana. O meu bisnono, o Benevenuto Carenhato, quando chegou aqui no Barracão e foi lá para São Marquinhos da linha Feijó, cortar pinheiro, plantar uva na Ronconeta, né, tirar o mato na Ronconeta, não foi à toa. E a cidade se desenvolveu também por causa disso. Agora, hoje, os agricultores e os colonos são tratados da pior forma possível. E esse relato é pedagógico. Uma homenagem que era para ser um momento bonito, acaba sendo triste.
porque a gente vem homenagear o pai de um agricultor que está num lugar que não é o mais afastado da cidade. A Terceira é pertinho, tem asfalto. Dá quanto tempo daqui da prefeitura? 10 minutos, se não tiver trânsito, e estão abandonados. Então, que isso sirva, ao menos no processo eleitoral. Já que o interesse agora é voto e tudo vai acontecer, que se resolva o problema e que se respeite os colonos. Não só no discurso, mas na prática. No momento oportuno, lógico que eu voto sim. Obrigado.